gente conhece aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue lidar com isso. Quando a gente não conhece, a gente não consegue lidar com o que é desconhecido, não é mesmo? Então eu sempre falo que a orientação, a informação sobre o que a gente sente é muito importante. E é por isso que eu trago meu trabalho aqui para vocês. Então vamos lá. Ansiedade é uma emoção natural que todos nós sentimos. Nós nascemos com essa emoção, assim como em alguns contextos nós sentimos tristeza, em alguns contextos nós sentimos angústia. É muito normal nós sentirmos ansiedade. Na verdade, ela é uma emoção que nos ajuda, inclusive dos primórdios para hoje, ela nos ajudou com a nossa sobrevivência, porque ela nos liga o alarme, ela nos é o sinal de alerta para lutar ou fugir de algum perigo. Lá atrás, era preciso se fugir de perigos ou lutar e enfrentar, né? Na época dos homens da caverna, eles precisavam lutar com animais ou fugir desses animais, né? Hoje a gente já não tem mais esse tipo de perigo, mas nós continuamos precisando ter o nosso sinal de alerta quando, por exemplo, você vai ser assaltado. E aí a pessoa chega lá, né, com a arma lá e fala, me passa seu celular. Vamos dar um exemplo aqui. Como que você fica? Naquela sensação de alerta, né? O seu cérebro liga ali o alerta para que você tenha que ou lutar ou fugir. De preferência, fuja, né? Ou entrega o celular e pronto, tá tudo bem. Não é mesmo? Mas eu quero dizer o seguinte, você fica no estado de alerta. E quando você fica no estado de alerta, o seu corpo manifesta reações físicas para te preparar para essa luta ou para essa fuga, né? A musculatura fica mais rígida, a nossa respiração fica mais curta, os batimentos aceleram para irrigar a musculatura do nosso corpo para a gente conseguir ter uma circulação mais rápida, tá? Às vezes a gente transpira, a gente sente mais calor. Por quê? Porque nós temos uma liberação de adrenalina e cortisol que nos causam esses sintomas físicos. E isso tá tudo bem, é o esperado dentro de um quadro de ansiedade que nos serve de alarme, dentro de um contexto em que ela seja necessária e ideal. Porém, quando essa ansiedade, esse alarme fica ligado por muito tempo, essa ansiedade se faz presente e muito intensa por um período mais extenso. Então vamos pensar lá, faz uns 6 meses que você já vem sentindo esses sintomas, que você vem percebendo que você está sempre em estado de alerta, com muitas preocupações. Isso já vem então se arrastando. Não é mais aquele alarme que ligou, passou o perigo e ele desliga. É como se o seu cérebro estivesse o tempo todo sinalizando perigo para o seu corpo. E aí você se mantém num estado de alerta o tempo todo. Essa ansiedade que está em excesso, essa ansiedade começa a gerar sintomas e começa a nos prejudicar. E aqui hoje eu quero falar dos sintomas que estão bem associados aos relacionamentos. Os sintomas que muitas vezes acabam atrapalhando, interferindo nos nossos relacionamentos. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, não falo só no contexto de relacionamento amoroso, não. No relacionamento com os colegas de trabalho, com os amigos, né? O relacionamento de mães com filhos, de filhas com as mães, com os pais, com os irmãos. Todos os relacionamentos interpessoais podem acabar sofrendo interferência, sofrendo influência, serem prejudicados por conta de uma ansiedade disfuncional. Esses pensamentos ruins cada vez foram criando uma historinha maior na sua mente, formando ali catástrofes. No caminho vai acabar furando o pneu porque eu esqueci de mandar calibrar, e aí, nossa senhora, vai furar o pneu, eu vou chamar quem para me ajudar a trocar, e aí vai demorar, eu vou chegar atrasada, a hora que eu chegar, essa pessoa já nem vai estar lá mais me esperando, e aí depois vai brigar comigo achando que eu não fui. Esses pensamentos começam a causar o quê? Preocupações e mais preocupações. Essas preocupações vão criando uma catástrofe de pensamentos que, na verdade, nem aconteceram. Isso pode gerar reações físicas. A gente falou aqui que a ansiedade gera reações físicas, né? Às vezes eu tenho que levar o filho para a escola e tá saindo já um pouquinho atrasada de casa.
Ai, meu Deus, esse trânsito. Ai, para num semáforo, para no outro. E aí atrasa mais ainda. E não vai dar tempo. E o portão vai estar fechado da escola. E aí a criança não vai entrar na escola. Essa criança vai ter que ficar comigo o dia inteiro. Mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou ficar com a criança? Olha eu aqui inventando um monte de quadros de catástrofes e tragédias, dando exemplo para vocês. Por quê? Porque são muitos pensamentos distorcidos, porque eles não são reais. Aquilo ainda não aconteceu. É possível acontecer? É. Mas é provável? Talvez não. A gente precisa questionar esses pensamentos. Mas eles são capazes de nos ativar o quê? O nosso alerta. E aí a gente vai ficando cada vez mais alerta. E quanto mais alerta, mais adrenalina, mais cortisol, mais sintomas físicos. Então, mais batedeira, não é? Acelera mais o coração, mais falta de ar, porque vai ficando cada vez mais curta a nossa respiração. E aí começa a transpirar, começa a tremer, pode dar formigamento. Quem nunca, não é mesmo? Mas isso tudo começa a acontecer, e isso que eu tô falando aqui que fica tão intenso assim, costumam ser as crises. Mesmo fora de crise, a ansiedade também pode interferir nas nossas relações. Porque essa ansiedade, ela começa a gerar alguns pensamentos distorcidos nossos. Às vezes você começa a ficar muito irritada no seu dia a dia, muito cansada, desanimada, dorme mal. Aí aquela pontinha assim, ó, de fagulha vira uma labareda, né? Uma gotinha d'água vira uma tempestade, de tanta irritação. Aí começa a brigar com os colegas de trabalho porque, mexeu em algum papel que estava aqui na minha mesa e sumiu, né? Ou então começa a ter brancos no trabalho, a produtividade cai e aí começa a ter atrito com a chefia, né? Então a pessoa que evita as situações, que evita as relações, ela vai desaprendendo a se relacionar. Aquela história de que a prática é necessária, realmente a prática é necessária. Se ela não vivencia situações, ela não consegue lidar com as situações. E ela vai se isolando. E os relacionamentos vão ficando cada vez mais complicados, os relacionamentos vão esfriando. Ela começa a se afastar das pessoas. As pessoas, sem entender, sem saber como agir, quando também não tem conhecimento sobre isso, começam a se afastar, começam a não entender o afastamento dela. E a pessoa vai parando de fazer as coisas por conta desse medo. Ela vai evitando as situações. E a pessoa simplesmente vai deixando de viver, porque ela começa a sobreviver. Ela vai deixando de viver. Ela só sobrevive um dia atrás do outro. Uma tristeza atrás da outra, uma canseira atrás da outra, né? Tá o tempo inteiro cansado. Uma briga nova, uma discussão nova, um bate-boca novo. Não é mesmo? Porque tá irritado o tempo inteiro. Toda hora, puf, uma discussão. Puf, uma discussão. E os relacionamentos vão ficando desgastados. Vão ficando cada vez mais difíceis, mais complicados, né? Seja o relacionamento amoroso ou mesmo o relacionamento em qualquer ambiente, ambiente de trabalho, né? Um ambiente de passeio. Quem nunca? Quem nunca viu isso acontecer? Ou nunca ouviu isso acontecer? Então, o que eu acho aqui que vocês estão buscando aqui? Se isso acontece, tem como resolver? Vai parecer bobo o que eu vou falar, mas é real. Se você percebe que o que está interferindo no seu relacionamento, seja qual relacionamento for, é o excesso de ansiedade, são os sintomas causados pela ansiedade, é o sofrimento que essa ansiedade está te causando, o que você precisa fazer é olhar para a sua ansiedade, acolher a sua ansiedade e cuidar dela. Você precisa começar a cuidar dessa ansiedade, entender melhor o que é essa emoção, como essa emoção funciona no nosso cérebro, que manifestação ela pode causar no nosso corpo, por quê? O cérebro ansioso faz o quê? Manifesta o quê no nosso corpo? O que a gente está sentindo por conta do quê? Aí você precisa se conhecer melhor, entender o que você sente, para aprender como que você lida com isso. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.